Dando continuidade à nossa apresentação, entramos agora no capítulo 3, que tem como tema ou designação noções fundamentais para o cálculo e dimensionamento, estudo de seções e princípios do comportamento mecânico. Começa primeiramente por abordar sobre os elementos com função estrutural, ou seja, os elementos estruturais, que neste caso aqui são quatro, sendo o primeiro a laje, que é a estrutura laminar, placa contínua apoiada no seu perímetro por vigas ou por vezes diretamente nos pilares que constituem os pavimentos e tetos das construções. Em segundo, vem a viga, que é uma estrutura linear, pode ser de madeira, aço ou betão armado, que por estar apoiada sobre pilares, como também sobre outras vigas, a viga é responsável pela transferência da carga aplicada nas paredes, portas, escadas, etc., para os pilares. Sendo assim, agora vem os pilares, que são estruturas lineares, podem ser de madeira, aço ou betão armado. Os pilares são dimensionados normalmente para resistir à flexão e ao esforço transverso, esforços transmitidos pelas vigas e ou lajes. Os pilares servem para transmitir os esforços das estruturas para as fundações. E por fim, vem a fundação, estrutura tridimensional monolítica responsável por fornecer estabilidade e transmitir as solicitações da estrutura ao solo. São projetadas de acordo à sua função e elas servem para transmitir as cargas recebidas de todos os elementos estruturais anteriormente mencionados para o solo. Sendo assim, é a última fase ou é o último elemento que tem a função estrutural. É importante também ressaltar que os elementos podem ser classificados quanto à sua geometria. E quanto à sua geometria, eles podem ser classificados em lineares, que são os que têm duas dimensões na mesma ordem de grandeza e menores que a terceira dimensão. Podem ser elemento barra ou elemento viga. Exemplos: pilares, as vigas metálicas, as vigas de betão armado, barras de alumínio, etc. Podem ser também bidimensionais, de superfície ou de área, duas dimensões na mesma ordem de grandeza e maiores que a terceira dimensão, elemento placa ou elemento laje. Exemplos: paredes resistentes, lajes, chapas de aço, painéis de revestimento, etc. E podem ser também tridimensionais ou também conhecidas como volume, que são as que têm três dimensões na mesma ordem de grandeza. Exemplos: paredes de grande espessura, barragens, máquinas, elementos pré-fabricados, unidades de alvenaria, etc. Outro elemento que também é muito importante ressaltar ou abordar é o apoio, que é o elemento de vinculação ou vínculo da estrutura com o solo ou qualquer elemento da infraestrutura, como pilares, colunas, etc. Estes mesmos apoios podem se estabelecer em três possibilidades de movimentos, que são os movimentos na horizontal, movimentos na vertical e o movimento de rotação. Com isso, existem três tipos de apoio, sendo o primeiro o apoio móvel ou de primeiro gênero, que é o apoio que introduz um vínculo na estrutura, impedindo o deslocamento do ponto na direção perpendicular à da reta. É um apoio que possui o primeiro gênero, tal como o nome já indica, e é capaz de impedir o movimento do ponto vinculado do corpo numa direção predeterminada. Permite a rotação do sólido em torno do ponto e o movimento do ponto somente na direção da reta. O segundo é o apoio fixo ou de segundo gênero, que é o apoio que introduz dois vínculos na estrutura, impedindo o deslocamento do ponto em qualquer direção do plano, e impede dois movimentos, permitindo apenas o de rotação. Possui o segundo gênero ou rótula, e é capaz de impedir qualquer movimento do ponto vinculado do corpo em todas as direções, permanecendo livre apenas a rotação. O terceiro e último tipo de apoio é o apoio de engaste, que é o apoio que introduz três vínculos na estrutura, impedindo o deslocamento do ponto em qualquer direção e rotação. Apresenta reações de apoio e uma força com um momento em qualquer direção horizontal ou vertical. Possui o terceiro gênero e é capaz de impedir qualquer movimento do ponto vinculado e o movimento de rotação em relação a esse ponto. Falando agora sobre os tipos de estrutura, é necessário ou deve-se ter em conta que existem três tipos de estrutura. Começaremos por falar sobre a estrutura isostática, que é uma estrutura que representa as mínimas condições de estabilidade, ou seja, não se movimenta na horizontal nem na vertical e não gira em relação a qualquer ponto do plano. Sendo assim, diz-se que esse tipo de estrutura
o seu número de restrições é rigorosamente igual ao número de equações da estática, o que ressalva o que eu disse anteriormente, de que ela é estável. O segundo tipo é a estrutura hipoestática, que são estruturas que não possuem um equilíbrio estático, podendo sofrer movimentações. São aquelas que possuem um número de reações de apoio inferior às 3, que será o mínimo para manter o equilíbrio estático. Porém, podem possuir um número de reações maiores do que 3, mas essas reações não impedem de que essa estrutura sofra um deslocamento, pois encontram-se para um mesmo sentido e não impedem que uma força contrária a desloque. O terceiro e último tipo de estrutura é a estrutura hiperestática, que são as estruturas mais frequentes na prática e são as que preferencialmente são utilizadas. Este tipo de estrutura possui reserva de segurança, apresentando condições além das necessidades para manter o equilíbrio estático. Caso haja o rompimento de um dos vínculos, a estrutura manterá sua estaticidade. Sendo assim, ao contrário das duas estruturas anteriormente citadas, a estrutura hiperestática, o número de reações é superior ao de equações da estática, sendo, portanto, essas equações somente insuficientes para a determinação das reações.